houve uma passagem da indignação à revolução. Então eu me perguntaria, né, se existe revolução sem violência, se existe revolução sem terror. Não pretendo responder a isso. Acho que é apenas uma questão que me intriga bastante. Mas para os Zizek não há dúvida que existe. Para os Zizek não há dúvida que é necessário passar pelo terror. Não é? Para os Zizek isso é indubitável. Eu acho que em algum momento ele fala isso, sim, quando ele se refere à Revolução Francesa, mas por outro lado... A revolução sem terror seria como o café descafeinado. Seria como o café descafeinado. É porque o que as pessoas, muitas delas querem é isso, é café descafeinado. Revolução sem dor. Ora, a violência... Eu não queria mostrar o gosto do debate, mas ele vai intervir e depois haverá uma última questão. Ok. Eu queria dizer qualquer coisa ainda sobre o debate, depois vou tentar agarrar a questão da substância, da tal substância perigosa. Parece-me interessante pensar até o ato de três maneiras, pelo menos, diferentes. Por exemplo, a diferença entre o acting out, quer dizer, quando alguém, por exemplo, numa análise, irrompe qualquer coisa fora, aparentemente fora do contexto da análise, mas aquele ato ainda é uma forma de dizer algo, em particular o analista. Portanto, ainda está dentro daquilo que nós podemos chamar o domínio do simbólico. Quando acontece aquilo que se chama uma passagem ao ato, bom, aí já estamos numa espécie de puro real. Ou seja, já não é propriamente uma mensagem que se quer dar, num determinado contexto fechado, por exemplo, o caso do suicida. É que, por vezes, até o ato bem conseguido, de algum modo. É o único ato verdadeiramente conseguido. Mas há também esta dimensão, que estaríamos aqui a falar precisamente dessa oposição entre acting out e passagem ao ato, que é o Lacan estabelece bastante bem, mas há também esta dimensão que foi aqui falada do ato analítico. E isto podíamos ver aqui de duas dimensões, quer do ponto de vista do analista, como do ponto de vista do analisando. A Gabriela disse muito bem, por exemplo, quando o analista corta uma sessão, ele não corta de qualquer maneira, em qualquer momento. Aquilo é um ato, aquilo tem de funcionar. Só funciona de algum modo se houver ali uma dimensão de ato. De corte, neste sentido, seria uma espécie de corte, no momento certo, no momento oportuno. E do lado do analisando, até nesta passagem também se falou aqui, nesta passagem do analisando à analista, haveria a dimensão do ato como algo de inédito. Introduz qualquer coisa de inédito ali. Qualquer coisa que não está, à partida, já contemplado como uma espécie de razão suficiente. Aliás, o Zizek fala muitas vezes nisso também, parece-me a mim, nessa dimensão de ato. Quando ele diz, por exemplo, a dimensão, até liga a dimensão do ato ao après-coup, isto é, ao retroativo. Porque, à partida, não se trata propriamente de recuperar uma coisa que já existiu. Por exemplo, essa ideia que se tem, às vezes ingênua, de quando se faz uma análise, tem que se procurar a infância, temos de nos reconciliar com aquilo que nos aconteceu, por aí fora, não capta exatamente esta dimensão do ato como algo de inédito. E parece-me que, pelas minhas leituras de tudo o que pude ler de Zizek, ele capta muito bem essa dimensão precisamente de ato, também numa dimensão política. Não apenas o ato como qualquer coisa que remete para um passado, para algo a recuperar, para algo, etc., mas precisamente que introduz qualquer coisa de novo. E ao introduzir qualquer coisa de novo, tão novo, ele próprio cria as suas condições de possibilidade. Elas ainda não existiam. É esse ato, precisamente, que as inscreve. Bom, relativamente à questão toda a minha fala de algum modo girou em torno da questão da substância perigosa, que eu articulei relativamente ao gozo, que me parece uma noção central, mas houve eventualmente qualquer coisa que não ficou completamente claro, que é esta contradição, este paradoxo desta injunção, deste imperativo, digamos, no mundo capitalista, desta fase tardia do capitalismo, é que tudo parece que nos leva a gozar. Consome, faz, transgride, vai mais além e nunca, de certa maneira, isso
é sem fim, sem limite, parece absurdo, mas ao mesmo tempo, lá está, o Zizek demonstra que, de certa maneira, isso tem uma carga ideológica, precisamente. Porque, no fundo, quando se diz consome, ok, consome, mas o café sem cafeína, a cerveja sem álcool, o sexo seguro, tudo, são múltiplos exemplos, apenas para demonstrar exatamente esta contradição, este paradoxo que faz parte do capitalismo, como se, ao mesmo tempo, esta injunção... Acto sem acto. Exatamente. Como se esta injunção aparentemente nos levasse para uma transgressão absoluta, quando nos protege dessa transgressão. Da verdadeira transgressão, até podíamos dizer, da transgressão do ato. No sentido... Poderia gerar algo novo, exatamente. É quase como se, ao mesmo tempo que aparentemente tudo está voltado para um novo, a novidade, etc., aquilo que se passa é que nós somos sempre protegidos desse novo radicalmente. Do próximo, do vizinho, do outro. Vamos para a última questão. Vou fazer algumas considerações e no meio vão vir as perguntas. Eu peço desculpas pela minha quase total ignorância de psicanálise, então eu vou tentar articular o que eu estou recebendo aqui. Gostei muito das intervenções em relação também ao que a gente vinha discutindo antes, porque eu acho que complexidade enriquece muito. Na medida em que me parece haver uma contradição, uma tensão absolutamente produtiva no Zizek, e portanto, a gente pode pegar por nossa discussão própria aqui, entre evento e ato, entre messianismo e algo que acontece retroativamente. Então, o evento, o ato como algo que é feito, né, que passa por um lugar de liberdade, mesmo que não seja um lugar de liberdade tradicional, tem essa ideia de que não poderia ter sido de outro modo, mas é visto como liberdade, mas ele é uma liberdade, certo, né? E o evento como algo que vem, que acontece a mim e ao qual eu me submeto, que eu aguardo, que eu me submeto, que eu sigo. E é uma tensão entre messianismo, né, dessa espera pelo evento, e algo que só acontece retroativamente. É o messianismo de algo que vai vir e vai ser inquestionável, que vai vir e finalmente vamos ser libertos, que vai vir e finalmente vamos poder parar de fazer colóquios como esse, porque a gente não vai mais precisar. E algo que precisa constantemente ser reelaborado para retroativamente ganhar a sua significação de evento, de alguma possibilidade de libertação, de alguma mudança nas categorias, nas coordenadas. Então me parece ter uma produtividade muito escapada, digamos, do messianismo de antes. Mas, então, uma primeira pergunta a partir dessa ideia de retroatividade, em que um evento não surge como indiscutível, mas como devendo ser retroativamente ressignificado, se é que eu entendi. E isso é uma produção e não simplesmente um entender o que aconteceu de fato. Dada essa ideia, não é cedo para avaliar movimentos como Occupy, Indignados, Primavera Árabe, Jornadas de Junho no Brasil? Esses movimentos, será que ainda não estão acontecendo ou ainda devem ser reelaborados? Será que a gente muito rapidamente querer julgá-los não é alguma forma de inventamos o conceito de passagem ao ato ou passagem ao juízo precipitada, que pode de alguma forma ser conservadora e pode interromper, querer estar interrompendo algo que ainda está acontecendo ou algo que ainda está por ser retroativamente elaborado? O David Harvey fala que nós estamos vivendo não um movimento como a gente sempre viu, em que tinha uma certa clareza de demandas, um certo começo, meio e fim, uma certa organização, mas um movimento de movimentos.
que globalmente várias coisas vão surgindo e desaparecem muito rapidamente. Isso é muito curioso, né? Surge do nada, ninguém esperava, e desaparece do nada igual, mas cuja própria reincidência parece indicar uma continuidade profunda e não um simples desaparecimento, não um fracasso, como a gente talvez esteja querendo muito rapidamente imputar, falando que não houve transformação, falando que não houve um maior efeito, que foi ineficaz, que foi assimilado pela mídia, que foi, enfim. Então, será que, na verdade, a gente não está justamente diante de algo que, por estar ainda criando suas próprias condições de possibilidade, a gente não está conseguindo localizar e muito rapidamente ajuiza como violência retroativa, reativa. Então, a primeira pergunta é se não é muito cedo, e a segunda, por fim, um protesto ou uma revolução, sem violência também não é descafeinado, né? Que eu acho que tem a ver com essa avaliação conservadora, né? De querer muito rapidamente julgar algo como, perdeu a razão, né? Partiu para a violência, perdeu a razão. Será que não? E aqui não é uma apologia também à violência subjetiva. Eu entendo a crítica, eu acho a crítica do Zizek a ela muito, muito pertinente. Mas será que sem essa violência subjetiva não fica impossível também, de certa forma, a visibilidade, no sentido de que a gente ganha algo sim com essa violência subjetiva, que é questões serem postas em debate, questões serem necessariamente postas em debate, algo, ok, por mais que se esteja discordando e falando que não pode ser discutido assim, algo que não estava sendo discutido agora está sendo discutido. E isso é um ganho desses movimentos. Essas são as perguntas. Os três responderam-se? Ou alguém? Sim? Eu acho essa pergunta super legal. O que é o novo, né? Qual deve ser a dimensão dessa novidade para a gente considerar que um ato se deu? Seria o quê? Seria a Revolução Francesa? Seria Paulo, né? Para Badiou? Quer dizer, são as grandes transformações históricas, ou é alguma outra dimensão que a gente pode colocar na área, embora ela não, talvez, não sei se cabe, mas assim como eu vejo algumas semelhanças, ela fala, por exemplo, sobre os direitos civis nos Estados Unidos, a conquista dos direitos civis, como uma ação política, por exemplo, tá? Como algo que gerou uma mudança em termos de direitos civis. Eu estou morando nos Estados Unidos faz 2 anos, então eu peguei um pouco o pós-Occupy, né? Tem uma coisa que é nova lá, depois do Occupy, que é o significante 99%. Esse significante surgiu com o Occupy Wall Street e ele, de uma certa forma, ele concatena uma espécie de sentido que é novo naquela cultura. Então você vai naquele cinema, que não é um cinema de rede, né, mas que é o cinema de comunidade, e eles escrevem assim na porta: suporte o seu cinema local, nós somos parte dos 99%. Você escuta a rádio, que não é a BBC, né, mas que é a rádio que é transmitida nacionalmente, mas você escuta a Rádio Pacífica, que fala as notícias da comunidade latina, e eles se identificam, né, escute, nós somos parte dos 99%. Bom, isso é político, isso é cultural, às vezes a gente, mas a inserção de um significante na cultura não tem efeito político, a gente pode pensar assim, é só, a gente está fazendo uma culturação e isso retira o poder transformador político, né, que tem essa dimensão. Mas, de uma certa forma, é algo que se inseriu e que, de alguma forma, reúne as pessoas em torno dessa politização da economia, né, que, de alguma forma, é visto como uma consequência positiva do Occupy lá, que é um certo retorno de um debate político sobre algumas questões econômicas. Brasil. Bom, o que aconteceu? A tarifa aumentou. O que aconteceu no Brasil depois dos... Aumentou de novo.
aumentou de novo. Em São Paulo? São Paulo? Não, isso que eu estou Em São dizendo. Paulo, Ela não. diminuiu, São depois Paulo? aumentou. Não, em São Paulo não aumentou. Ainda não. Bom, Ainda mas. não. Ah, Mas isso não aumentou. Foi é uma em São vitória Paulo. diária para muitas pessoas.